E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano. E hoje metemos 2-0 no Vasco da Gama. E esse jogo também para mim foi muito importante, onde a gente pode analisar muitas coisas. Mas primeiro vamos ao jogo em si. O primeiro tempo o Grêmio sofreu muito com a marcação do Vasco, que fez um ferrolho, jogou praticamente, a gente via os dois times no campo do Vasco da Gama, e o Grêmio, como qualquer time, e é o que eu dizia, o Grêmio tinha um problema muito grande com ferrolhos, com marcações fortes, e hoje conseguiu, da maneira que deu, do jeito que foi possível, se desvencilhar, né? Eu queria dizer que o Grêmio fez um bom primeiro tempo, apesar de toda essa dificuldade. O Grêmio, como é que eu posso dizer, é o que eu digo, hoje o Arthur, que é teoricamente para mim o companheiro do Luan, na técnica pelo meio, e é aí que às vezes eu digo que o Luan precisa de um companheiro, porque a gente, teoricamente, a condução de bola e a parte técnica, aonde você fura a marcação, a gente deposita muito no Luan, e às vezes ele não está bem, nem sempre você joga bem. O Luan, até pouco tempo, certas críticas que o torcedor faz, como eu a ele, realmente existe. Às vezes se apaga 2, 3, 4 jogos, se afina para a marcação, e isso não tem acontecido. Então assim, fica só nas mãos do Luan. Hoje o Grêmio jogou muito distante um do outro. A marcação do Vasco foi difícil. Como é que eu posso dizer? E eles jogando muito no contra-ataque, o lado direito do Grêmio. Hoje o Léo Moura tem jogado muito bem ali, mas na marcação hoje existiu uma avenida no primeiro tempo por ali, né? Mas ainda assim, é o que eu digo, do primeiro grande teste, que eu venho dizendo que o Grêmio vem sofrendo com marcações fortes há muito tempo, hoje o Grêmio venceu, e venceu inteligentemente. Porque mesmo assim tem a posse de bola, procura se desvencilhar. Hoje Arthur esteve muito mais defensivo que ofensivo, jogou muito bem, mas ainda assim o Grêmio teve extremas dificuldades no primeiro tempo. Extremas dificuldades. Jeromel, Kahneman, muito bem hoje. Para mim o melhor jogador do Grêmio hoje foi Jeromel, né? E Michel. O Grêmio sofreu com a saída de bola. Michel hoje me lembrou muito o Goiano, discreto, mas eficiente, dando lançamento. A função dele lá atrás é muito importante. Hoje vimos o Kahneman afoito, inclusive um certo preciosismo do Grêmio também no primeiro tempo. E quando viu que o bicho estava pegando, o Grêmio se viu feio para conseguir sair do ferrolho, para conseguir ter articulação no meio. Barros vindo buscar de novo o jogo aqui no meio campo, e hoje converteu o penal que deveria ser ele mesmo o batedor, é o nosso matador, mas o jogo até não estava muito para ele hoje, né? No segundo tempo, depois do gol do Grêmio, do pênalti ridículo, né, que o Jeromel sofreu, o Vasco voltou. Eu até parecia que agora vai melhorar para o Grêmio, porque vai haver mais espaços. O Vasco continuou marcando o Grêmio por uma boa parte do primeiro tempo. O Vasco jogou com 3 atacantes na frente, marcando e pressionando e tentando escapar no contra-ataque. O Vasco adiantou sua marcação e o Grêmio continuou com dificuldades para articular. É o que eu digo, na minha opinião, o Luan precisa de um companheiro. Não sei se é Bolanhos, não sei se é Gaston. O Arthur hoje foi muito defensivo, apesar de ser um grande jogador. Hoje ele fez uma jogada espremido na lateral, assim, um espaço de meio metro, e ele se desvencilhou muito bem da jogada, um grande jogador, né? Então assim, o Grêmio, na minha opinião, fez uma grande partida pelo seguinte, pois venceu o ferrolho e jogou de maneira inteligente e não se abateu, apesar de ter sofrido grandes riscos no contra-ataque. E falo que o Grêmio realmente sofreu e estava com um problema de aproximação dos jogadores do meio, não se desvencilhavam da marcação, que obrigava Kahneman e Jeromel a sair jogando. Todo o time do Grêmio já estava lá na frente, né? E o Kahneman, inclusive, e o Jeromel também, uma hora perderam a bola lá na frente, afoitamente, e causaram um contra-ataque que ainda bem não deu gol para o Vasco.
Mas óbvio que o Grêmio esteve superior, tanto que o Vasco teve essa postura, né, que provavelmente a grande maioria dos times vai ter na nossa casa, e o Grêmio precisa se desvencilhar. Então o que eu digo, depois das alterações do Grêmio, do Renato, com um acréscimo para mim de Maicon e Gaston Fernandes, né, Lucas Barros, o Maicon entrou no lugar do Lucas Barros, o Edilson também entrou muito bem, né, no lugar do Ramiro, e o Gaston entrou no lugar do Arthur, né? Então assim o Grêmio começou a jogar muito melhor e realmente mostrar o futebol que vem mostrando. Michael entrou muito bem, o Edilson começou a inverter com o Léo Moura, que já estava cansado, também entrou muito bem, e Gaston Fernandes mostrou toda a sua classe para dar uma assistência maravilhosa para o Luan, que hoje também para mim foi destaque. Então assim, ó, hoje mostra o grupo que o Grêmio tem. E realmente, desde o primeiro tempo, eu já via que o Grêmio deveria alterar seu meio-campo para poder flutuar melhor, jogar melhor, se desvencilhar da zaga, ter mais toque de bola. Hoje, digo e repito, Arthur não é meia. Arthur hoje jogou defensivamente muito bem. Inclusive, para mim, foi talvez jogou muito bem. É um grande jogador. Mas para mim foi a partida que ele menos assim, esteve um pouco abaixo do que realmente ele joga, devido a essa grande marcação do Vasco. Então assim, a minha gente, foi um grande jogo, aonde pontuamos o que isso que é importante, é um campeonato longo, nem sempre o Grêmio vai fazer grandes partidas, e para mim hoje foi até uma grande partida, porque é a primeira vez onde eu vi que o Grêmio não vai se apequenar para marcações duras, né? Eu queria dizer que contra o Rosário Central, esse mesmo tipo de marcação foi o que nos apequenou. E o Grêmio hoje não se apequena. Vou dizer de novo, torcedor, somos candidato a título de todos os campeonatos que estamos disputando. O Grêmio conseguiu vencer a marcação e o ferrolho. Talvez um dos primeiros grandes jogos testes, onde teve de novo esse tipo de marcação que vinha atrapalhando o time do Grêmio, o Grêmio conseguiu ganhar. Méritos também para o time do Vasco, que me surpreendeu, time muito ligeiro, né? Aquele rapazinho, camisa 7, ele bota a dar laço, né? Cruzes, mas metemos no rabo deles. Somos o pai dos carioca, pai dos mineiros, e estamos fazendo frente com o paulista. Sempre fomos assim, nós somos o Grêmio, brother. Então assim, eu queria também agora dar destaque ao Michel, ao Jeromel, que para mim jogou muito bem, a entrada do Gaston, o Luan, mais uma vez, apesar de não ter jogado com toda a desenvoltura devido à marcação, se fez presente, se fez e mostrou sua importância, né? Tenho que, às vezes, era isso que eu queria do Luan, né? Porque ele tem técnica, realmente é o melhor jogador do Grêmio, assim, em matéria de técnica, um dos melhores, pelo menos, é o grande craque do Grêmio, e agora está fazendo jus a esse nome de craque. Destaque para o Barros, aí, nosso artilheiro aí, e hoje mostrou como você bate um penal aí, né? A Cana, Marco, Edilson, todos esses jogadores, hoje o grupo do Grêmio se fez importante. E o Grêmio mostrou que pode jogar bola com esse ferrolho devido ao grupo. Com a entrada de Michael, Edilson e Gaston deu uma grande movimentação ao time do Grêmio. O Grêmio jogou como não tinha jogado ainda no jogo contra o Vasco. Então é isso aí, um grande jogo de futebol, uma grande vitória. Eu queria pedir à direção do Grêmio ou a Arena aí, que desse uma aliviada nos ingressos para a nossa torcida poder ir e comparecer ao estádio. Queria dizer também assim um abraço ao zagueiro Paulão do Vasco, que desafiou a lei da física, pois caiu pra cima. É isso aí, Paulão. A culpa não era tua, brother. Tu é ex-Grêmio, pode crer. Então é isso aí. Somos candidatos aos canecos aí. Grande jogo. Vencemos um problema que vinha nos assustando, que era esse tipo de marcação. Temos grupo e é isso aí. E dá-lhe Grêmio.